Oi, gente. Agora eu voltei para a gente poder dar mais um passo e concluir a apostila fazendo o cálculo da reação com e utilizando a lei de Hess. É assim, vocês aprenderam que para fazer o ΔH, para calcular o ΔH de uma reação, é só a gente fazer daquele jeitinho que eu expliquei, calculando o ΔH a partir da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, certo? Mas e se eu tiver mais do que uma etapa, se eu tiver duas etapas, ou seja, duas ou três equações que vão dar origem a uma equação final? Aí eu consigo fazer utilizando a lei da entalpia que a gente estava acostumado? Não vai dar. Então a gente precisa usar uma outra maneira mais simples. E a lei de Hess ela veio para ajudar a gente. Como que ela veio ajudar? Bom, ela serve para só se a gente tiver duas ou mais etapas, certo? Porque se a gente tiver uma equação só, eu não uso a lei de Hess. A lei de Hess só pode ser utilizada se tiver duas ou três equações, certo? E aí dessas equações eu vou ter a equação final, né, que vai me dar o ΔH total da reação. Certo? Então, eu preciso fazer essas etapas que estão aqui. Está bem minucioso, está bem explicadinho. Ó. Primeiro, você vai escrever a equação química de cada uma das etapas. Depois, você vai ter que fazer as alterações. Por exemplo, eu preciso inverter uma equação, eu preciso multiplicar uma, eu preciso dividir a outra. Então, eu preciso ver como se encontra essa equação até que eu consiga chegar no resultado esperado. Aí eu vou ter que fazer as alterações algébricas, né? E por último, somar essas equações. Assim que eu somar, o resultado que eu vou ter é a equação final. E a equação final também vai ser exatamente o meu ΔH final. Mas para isso eu tenho que somar os ΔHs parciais também. Então é simplesmente uma soma. Eu não vou fazer mais a subtração de H final menos H inicial. Certo? Olha só, aqui eu tenho a combustão incompleta do carbono. Vocês estão vendo aqui, ó, grafite reagiu com O2 virando CO. Lembram que eu falei que isso aqui é uma equação de combustão? Na equação de combustão, o produto mais provável é o CO2, mas não é sempre o CO2. Como que eu vou conseguir saber o ΔH disso aqui? Bom, aí eu preciso saber quais são as equações parciais. Qual que é a primeira e a segunda equação que vão dar origem a esse ΔH que eu quero. Então, olha só, eu tenho a primeira equação, que é a grafite mais oxigênio, resultando gás carbônico. Daí eu tenho 2 monóxido de carbono mais oxigênio, virando 2 gás carbônicos. Olha só. Primeira coisa, eu não quero achar o CO. Primeira coisa. Então, significa que esse meu CO aqui está do lado errado. Eu sei que grafite e oxigênio vão virar CO. Então, significa que carbono e oxigênio tem que ficar do lado dos reagentes. E o CO, que está no lado do reagente, tem que ir para o lado do produto. Então, vocês concordam que essa equação aqui tem que ser invertida? Como é que eu inverto? Simplesmente multiplicando por menos 1. Certo? Só que tem uma coisa, quantos CO eu tenho? Eu tenho só um CO, aqui eu tenho 2. Então, além de multiplicar por menos 1, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dividir por 2. Então, essa equação aqui vai sofrer duas variações, certo? Então, olha só, vamos ver se dá para a gente entender. Ah, outra coisa, não esquecer que a partir do momento que eu invertir, o negativo fica positivo. Se eu dividir por 2, o valor que eu vou ter aqui é exatamente a metade. E se eu tiver a metade, daí eu consigo fazer o cálculo do ΔH pela lei de Hess. Olha só o que acontece. Ó. Eu peguei a equação de cima, eu manti. Por que eu manti? Porque eu não precisei fazer nada com ela estava certinha. Agora, a de baixo eu tive que fazer o quê? Eu tive que inverter e dividir por 2. Não é isso? Então, o que aconteceu? Se eu invertir, o negativo fica positivo, e se eu dividir por 2, vai cair pela metade, não é mesmo? Então, olha só. O CO2 veio para o lado de cá, ó, lembra? Aqui, ó, tá vendo o CO2? Estava no lado dos produtos, ele virou reagente, e os dois que estavam no lado de reagente viraram produtos, certo? Dividir por 2, o que aconteceu com o CO2? Era 2, ficou 1 CO2. O CO virou 1 também, e o oxigênio, que era 1, virou meio. Aí o que eu vou fazer? Eu vou somar as duas equações. Quando eu somo as duas equações, eu corto tudo que está de lado invertido. Ó. Então, CO2, cortei com CO2. O2,
Cortei com meio O2. Então você concorda que se eu cortei meio aqui, sobrou meio aqui ainda, não sobrou? Então olha só, o carbono sobrou meio aqui e sobrou CO. Automaticamente ficou igualzinha a equação que a gente queria, não é isso? Se ficou igualzinha, o ΔH resultante tem que ser exatamente igual ao que a gente acabou de fazer, a soma das duas parcelas. Então eu vou fazer quanto? Menos 400 mais esse 570 dividido por 2. Todo mundo sabe que 570 dividido por 2 é 285. 285 mais menos 400 deu menos 115 joules. É assim que a gente faz. O próximo eu vou fazer com vocês manualmente, porque aqui eu acredito que fica um pouquinho mais complicado. E eu já retorno com vocês, tá bom? Até! Bom, gente, agora a gente vai fazer 2 exercícios com a lei de Hess, utilizando 2 equações. Olha só, primeira coisa, eu tenho que ver que eu estou querendo transformar o quê? Gás oxigênio em gás ozônio, certo? Então o que vai acontecer aqui? Eu tenho que olhar as equações e o que eu preciso inverter para descobrir se eu vou conseguir chegar no resultado final. Então olha só, na primeira equação, o O2 está do lado certo. Na segunda equação, o O3 está do lado errado, porque era para estar como produto, e aqui está como reagente. Então a gente já sabe que essa daqui vai ter que ser invertida, certo? E outra coisa, aqui o O2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho um só. Significa que essa de cima eu vou ter que multiplicar por 3, e essa de baixo eu vou ter que multiplicar por 2. Então olha só como é que vai ficar. Vai ficar assim, a primeira, 2H2 mais O2, resultando em 2H2O, e um ΔH de menos 600 kJ. Vou ter que fazer o quê? Vezes 3. Fazendo vezes 3 vai ficar 6H2 mais 3O2, resultando em 6H2O. E o meu ΔH vai ficar menos 1.800 kJ. Agora, a equação 2, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Equação 2, nós temos 3H2 mais O3, virando 3H2O. E o meu ΔH igual a menos 1.000 kJ. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou inverter e multiplicar por 2. Então vai ficar vezes menos 2, certo? Então como é que vai ficar? Vai ficar 6H2O, resultando em 6H2 mais 2O3. E o meu ΔH vai ficar menos com menos, mais 2.000 kJ. Agora eu vou pegar o quê? As equações que eu acertei e vou somar as duas. 6H2 mais 3O2, resultando em 6H2O. E aqui o meu ΔH de menos 1.800. A outra, 6H2O, resultando em 6H2 mais 2O3. E o ΔH de mais 2.000 kJ. Somo tudo. Lembra que quando a gente soma, a gente inverte. A gente pode cortar o que está invertido. 6H2O com 6H2O, 6H2 com 6H2. O que sobrou? 3O2 mais 2O3. Mas não, resultando em 2O3. Exatamente igual ao que está lá em cima. E aqui é só fazer o quê? Se eu fiz a soma aqui, eu faço a soma aqui. Portanto, menos 1.800 com mais 2.000 dá quanto? 200 kJ. Terminado o exercício. Agora a gente vai para o exercício 2. Vamos lá. Olha só. Exercício 3. Olha só. Eu quero saber se essa reação é endotérmica ou exotérmica. Como que eu vou saber se ela é endotérmica ou exotérmica? Eu preciso descobrir qual que é o valor final do ΔH. Porque se eu não descobrir o valor final do ΔH,
eu não vou saber se ele é endotérmico ou exotérmica, certo? Então o que eu preciso fazer? Igualar, né, de acordo com a equação final. O NO tem que estar do lado dos reagentes. Opa, tá errado. Então vou ter que inverter. O NO2 tem que estar do lado dos produtos. Tá certo, só que aqui eu tenho 2, não é isso? O que vocês perceberam então? Esta daqui eu vou ter que inverter e dividir por 2. E essa daqui eu tenho só que dividir por 2. Então aqui eu vou fazer vezes menos 2 e aqui vezes 2. Certo? Então eu já vou fazer direto aqui para a gente não ter que ficar repetindo que nem foi feito da outra vez. Então como é que vai ficar? Olha só, lembre-se que aqui vai ser dividido, certo? Então vai ficar quanto? Bom, se é negativo vai ficar com NO como o reagente. E no produto, meio N2 mais meio O2. E o que acontece com os nossos 180 kJ? Vai ficar negativo 90. Certo? Agora a de baixo. Não preciso inverter, então continua a mesma coisa. Dividido por 2. Meio N2 mais O2, porque dividiu por 2, não é isso? Resultando em NO2. Certo? O que acontece? O meu ΔH de 70 vai virar quanto? Dividiu por 2 vai virar 35 kJ. Agora o que eu faço? Somo os dois. Este, como está do lado invertido, corta. E este, como está do lado invertido, corta. Só que cortou meio. Sobra meio, não sobra? Então, como que ficou? NO mais meio O2, resultando em NO2, ó, igualzinho que estava lá em cima. E o meu ΔH também é só somar. Quanto que é menos 90 com mais 35? Vai dar 55, não é isso? Então, meu ΔH é de menos 55 kJ. Então, apesar de que aqui a gente tinha uma intenção que ela fosse endotérmica, a gente descobriu que ela é exo. O último aqui é o mais legal. Por que ele é o mais legal? Você tem 3 reações e você não tem a equação final. Agora a gente só está dizendo que eu quero a formação do acetileno. Mas o que é o acetileno? A gente precisa tentar descobrir o que é o acetileno. Dá uma olhada aí para você ver se você descobre em qual reação que está o acetileno. E aí, já perceberam que está na reação 3? Isso mesmo, o acetileno é esse daqui, ó. Então, isso daqui obrigatoriamente tem que ser o quê? Tem que ser um produto. E como é uma entalpia de formação, eu preciso do quê? De reagentes. Quais vão ser os meus reagentes? Eu preciso de carbono, preciso de hidrogênio, e como é uma entalpia de formação, não é isso? Eu vou precisar do oxigênio também, não é isso? Bom, então como que eu faço? Bom, carbono, oxigênio e hidrogênio já estão desse lado. Significa que esta reação aqui, essas daqui eu não preciso inverter. Mas essa daqui, obrigatoriamente, eu tenho que inverter, não tenho? Certo? Bom, que mais? Como eu vou ter formação, eu preciso de um mol desse aqui. Então, essa equação aqui eu não vou multiplicar ou dividir por nada. Mas se eu for olhar, aqui eu tenho 2 CO2. Significa que aqui eu preciso multiplicar por 2. Então, eu vou multiplicar a primeira por 2, a segunda está igual, eu não preciso mexer porque a água está igual. E se tudo que a gente fizer está certo, o oxigênio vai se eliminar até sobrar a quantidade correta. Certinho? Então, vamos fazer então? Então, a primeira que eu faço, vezes 2. A segunda eu não mexo. E a terceira eu vou fazer o quê? Vezes menos 1. É só inverter. Não é isso? Então agora vai ficar 2C mais 2O2
resultando em 2 CO2. Essa é a primeira. A segunda, H2 mais meio O2, resultando em H2O. E a terceira, que eu vou inverter, vai ficar 2CO2 mais H2O, resultando em C2H2 mais 5 sobre 2O2. Certo? Então, o que vai acontecer? Vamos lá. 2, eu tenho que somar tudo. Olha, eu esqueci do ΔH. Vamos ver o ΔH como é que fica. ΔH é igual. Menos 400 vai ficar menos 800 kJ. Por quê? Lembra que eu multipliquei por 2. O ΔH da segunda, eu copio, porque eu não fiz nada. E o ΔH da terceira, como eu inverti, vai ficar mais 1.300 kJ. Lembre-se que eu vou ter que somar eles também no final. Bom, agora vamos ver o que vai dar. 2CO2, corto com 2CO2. O que mais que eu posso cortar? H2O, corto com H2O. Aí o que acontece? Aqui eu tenho 2 mais meio O2 do mesmo lado. Então eu tenho 2,5 O2. Vocês concordam que 2,5 O2 é a mesma coisa que 5 sobre 2 O2? É exatamente a mesma coisa. Então eu posso cortar esse com esse e esse daqui. Porque esse aqui soma, do mesmo lado soma, lado contrário cancela, não é isso? O que sobrou? 2 carbonos mais H2, transformando em C2H2. Olha que bonitinho. Perfeito. Agora só nos resta fazer o quê? Fazer a soma. Então, o que eu faço? 800 com 300 negativo, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1.100, certo? 1.300 menos 1.100 dá quanto? 200. Positivo ou negativo? Positivo. Então, meu ΔH é igual a mais 200 kJ. E a gente acabou de descobrir o valor da entalpia de formação da acetileno.